Primeiramente, agradecendo a presença de vocês, amigos, e pedindo uma avaliação de vocês. Eu acho que aquilo que mais nos interessou nesta cúpula do clima foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Começando pelos menos jovens, camaradeiro. Vamos começar pelo Domingos. Bom dia, Domingos. Bom dia, Alex. Sempre uma satisfação falar com teus ouvintes, né, nossos colegas produtores e produtoras rurais, e também a todas as outras pessoas que não têm o convívio diário com o setor agro, mas que são nossos ouvintes aí da Rádio Acústica, do Conexão Rural. Especial abraço ao Marcelo, nosso colega competente de meio ambiente. E importante ressaltar a performance do Marcelo, Alex, e venho te dizer que o Marcelo, nessa última semana, foi elevado à assessoria direta da presidência do Gedeão, nosso presidente Gedeão, pela excelência do trabalho que vem fazendo. Coisa boa, nossos parabéns. E a importância do meio ambiente para todas as atividades. Haja visto o seu comentário aí da chatice da burocracia, que é o meio ambiente, mas o meio ambiente hoje ele pode travar todas as atividades, ou algumas, ou o sucesso social, econômico de uma propriedade. Então, o Marcelo foi conduzido à assessoria permanente e direta ao presidente, né? Competente, parabéns, Marcelo, por isso, e já te cumprimento, dando bom dia. Mas, indo especificamente à tua pergunta sobre a cúpula de líderes, ficamos satisfeitos porque a nossa entrevista da semana passada foi ratificada na cúpula. É verdade. Nada mais foi uma entrevista, uma oratória bastante ponderada do presidente Bolsonaro, que é, na nossa ótica, a forma como deve ser trabalhado, de forma ponderada e pertinente. Ele ratificou o programa Meta Brasil, apresentado em dezembro de 2020, que traz todas as metas que o Brasil pretende quanto ao desmatamento ilegal, quanto a emissões de carbono. Fez uma apresentação verdadeiramente correta e simples e didática de como é hoje a produção e a preservação e os atos que estão sendo feitos pelo governo. Fez uma verdadeira apresentação de todos os nossos créditos certificados, que confirmou os números da Farsul de 7 toneladas de carbono. Então, aí também parabenizando a nossa equipe econômica, que sempre nos dá, com todo o subsídio, as informações corretas e oficiais. Então, todo esse arcabouço do pagamento por serviços ambientais e botando o Brasil nesse mercado e solicitando que as Nações Unidas, que certificaram de forma oficial esses créditos que nós temos, sejam repassados ao Brasil, auxiliando na conservação da Amazônia. Pontuou especificamente o que é feito no bioma Amazônia, qual é a responsabilidade do bioma Amazônia na produção, e com isso ele ratificou as posições de 2% do que é exportado, do que é produzido pelo país Brasil, no setor agro, silvio e pastoril, e com isso deu tranquilidade para que os nossos entes de Itamaraty, de comércio exterior e o setor privado possam, a partir de informações oficiais do governo brasileiro, realizar a sua comercialização, mantendo os mais de 180 países que são hoje nosso alvo de comércio, e com isso possibilitando que novos mercados sejam alcançados, tanto em países quanto em produtos por país que realizam importação do nosso agro. Então, isso tudo ratificou a carta realizada pelo presidente Bolsonaro no dia 14 de abril ao presidente Biden, que foi
o organizador dessa cúpula de líderes do dia 22 e 23. E falando no Biden, achamos que ele teve uma posição muito equidistante, positiva, porque fez sim a cobrança ao Brasil, mas fez esta mesma cobrança à Argentina, África, Índia, China, tentou ter uma harmonização de diálogo à difícil relação que tem hoje com a União Soviética, com a Rússia, né? Então, vemos que o protagonismo dos Estados Unidos, e é importante que seja de forma de um país não autoritário, um país democrático, sendo republicano ou democrata, nós sabemos que é uma linha da livre iniciativa, do livre comércio, dos respeitos às instituições, e isso é positivo, né? Vimos a França não criticando o Brasil, mas fazendo uma solicitação da regulamentação de regras, e isso nos preocupa, porque a regulamentação, em geral, vem ajojado, usando um termo bem gaúcho, com o controle sobre os outros mercados. E ratificamos a posição da França, que é de concorrência mercadológica. Eles não estão preocupados única e exclusivamente com a Amazônia, e sim com os subsídios elevados que dão os produtores rurais franceses, e o presidente Macron tem aquele claro interesse de pegar, nessa próxima eleição que se avizinha para ele, os votos destes que não têm sido muito simpáticos à causa do Macron. Mas, no momento que ele mantém o subsídio, e isso parte também da competição mercadológica com o Brasil, justifica um pouco das atitudes que ele vem fazendo. E o Brasil também, fazendo a minha última frase quanto a essa participação da cúpula em relação à tua pergunta, o Brasil também fez a meia-culpa sobre o bioma amazônico, e isso nós temos que ter consciência de que há problemas de desmatamento ilegal, fez uma intenção, ratificou ela, de que até 2030 nós tenhamos o término desse desmatamento ilegal, mas ratificou também, comentou e mostrou ao mundo aqueles 23 milhões de brasileiros que lá estão, que precisam da situação de comando e controle, ou seja, fiscalização sobre as suas atividades, mas que também precisam que as atividades econômicas e sociais sejam realizadas para que eles possam ali continuar vivendo, porque de lá são, e de forma digna, elevando o seu IDH. Então, o Brasil foi muito bem na nossa ótica, na apresentação e no seu discurso, e principalmente pelas respostas que as lideranças internacionais deram em seus comentários e principalmente no dia seguinte, nas conclusões dessa cúpula de líderes. Então, acho que estamos no caminho certo, o caminho da apresentação do desenvolvimento sustentável, apresentando e mostrando que existem problemas, mas que existe muito mais acertos. E, especificamente, no nosso setor agro, o mundo vai tomando conhecimento de que nós estamos produzindo com todas as regras ambientais, que, digo de passagem, são as mais intensas e rígidas do mundo. Nós temos vários institutos legais de regramento que não existem em lugar nenhum outro do mundo. Mas eu acho que começa a apresentar isso para os países que querem, de forma séria, científica e técnica, avaliar a produção brasileira, né? Mas nunca tapando com sol com a peneira, que temos itens a serem resolvidos. E eu acho que essa foi a forma correta, balizada e pertinente que o Itamaraty, em última análise, o presidente Bolsonaro, mostrou na cúpula de líderes sobre o Brasil e o aspecto meio ambiente brasileiro. Um abraço para o meu amigo Mauro Moura, que está nos ouvindo lá em Goiás, Flores de Goiás, vice-prefeito de Flores de Goiás, mas está na lida lá, não tem nada de gabinete, está na lida. Mostra aqui a foto da lavoura, do avião, e também para o nosso amigo Rodrigo Riso, que é colega do Camardelli e do Domingos da Farsul. Camardelli, eu acho que essa cúpula aí também serviu para a gente analisar da seguinte maneira: tem o nosso olhar que nós fizemos aqui, intra, né?
que a grande mídia pinça, enfim, e tem um olhar de fora. Eu dispensei esse tempo para ouvir esse pessoal e percebi o seguinte: não é só o Brasil que tem problemas, a gente tem um problema aí. Aliás, a gente tem um problema bom, essa que é a verdade, que é a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, né? Então é um problema bom, mas China tem um problema de emissão de gases, Estados Unidos, primeiro e segundo, na verdade, a Índia tem problema, a Rússia tem problema. Quer dizer, eu acho que o Domingos colocou bem, né, Camardelli? Nós aqui temos problemas, temos virtudes também, mas eu tinha uma curiosidade com a postura do presidente da França, por exemplo. Não foi nada direcionado, cada um fez uma meia-culpa ali. Alguns um pouco mais críticos em relação ao mundo, enfim, mas eu acho que serviu para dizer o seguinte: esse problema não é do Brasil, esse problema é do mundo, né? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aos produtores presentes aqui no Conexão Rural. Bom dia ao nosso diretor, doutor Domingos Lopes, os colegas da Sistema Farsul que estão ouvindo. De fato, Alex, o que nós vimos na cúpula realmente foi a meia-culpa de parte dos outros países. Por parte da França, um pouco mais, e ali já comentado pelo doutor Domingos, em relação a esse entendimento pela necessidade de regulamentação e como virá, né, o que está por trás dessa regulamentação. E a gente já vê a França desde do acordo do Mercosul, ela já muito preocupada e procurando sempre atacar diretamente o Brasil. O presidente Macron puxando esta frente quando se trata de Europa, e se eles se preocupam tanto com o Brasil, é sinal que o Brasil está incomodando, e incomodando do ponto de vista positivo aqui para nós, né? E isto, o presidente Bolsonaro, na sua fala, ele destacou muito bem o que representa o Brasil como potência, não só agrícola, mas potência agroambiental. Ele deixou muito claro, e nós somos uma potência agroambiental, né? E o fato que nós utilizamos menos de 8% da área do nosso país para a produção agrícola, né? E toda a biodiversidade, que ele também ressaltou, a biodiversidade, a potência de biodiversidade que o Brasil tem, né? Nossas matrizes energéticas, que é uma matriz limpa, se comparada com e muito à frente de países europeus. Biocombustíveis também foi um ponto importante que foi trazido pelo incentivo que o país tem em relação a biocombustíveis, e tudo isso acaba preocupando outros países, né? O Brasil alimenta 180 países com qualidade de alimento, com segurança alimentar, né? Então demonstra, né, que é igual aquele time que está jogando muito, né? Ele acaba sendo visado pelos adversários dentro de um campeonato. E o Brasil, hoje em dia, está dessa forma, né? Nós estamos na ponta como produção agrícola e pecuária, né? Temos problemas, sim, em relação ao desmatamento ilegal, que o próprio presidente Bolsonaro reiterou, zerar esse desmatamento ilegal em 2030, e aqui a gente tem que deixar muito claro do que é desmatamento legal e ilegal. Nossa legislação permite percentuais de supressão de vegetação nativa, tá? Obviamente que o país, então, não é um país de desmatamento zero, né? Então, por isso é importante a gente separar o que é legal e ilegal, né? Então, o compromisso que o presidente Bolsonaro assumiu, num discurso, novamente, muito ponderado, né, buscando o diálogo, e muito alinhado também com os demais discursos de grande parte dos líderes que participaram, né? Mas o fato é que todos têm problemas, mas a gente sempre tem um foco, né? O mundo dá um foco maior para o Brasil, até porque às vezes a gente não vê a realidade sendo exposta de forma internacional, né? Às vezes a nossa grande, como tu bem disseste, Alex, nossa grande imprensa, às vezes não leva o que realmente está acontecendo, né? Parece que aqui dentro do nosso país os problemas sempre estão voltados para o agro, e quando a gente acaba esquecendo os problemas de poluição voltados que estão dentro da cidade. E aí o próprio ministro Salles tem feito um trabalho muito importante,
né, buscando atuar mais junto às cidades, nas questões de lixo, de resíduos, né, que também é um problema muito grande. Né? Problemas nós temos, mas nós temos que apurar todos, né, de forma igual e buscar tratá-los. Né? Agora, o ministro Salles é um exemplo de sobrevivência, né? Olha, eu tô para ver ainda o ministro tenha levado tanto pau e tá firme. E me parece, Domingos, que ele se fortaleceu depois dessa semana, tanto que o presidente Bolsonaro falou na cúpula com ele ao lado, valorizando bastante ele. Eu acho que o Salles fica até o fim do governo, hein, Domingos? Não tenho dúvida disso, né? Não sei se ele tem alguma ambição política para se descompatibilizar em abril de 2022, talvez só por isso que ele não vá até o final do governo. Podemos, às vezes, discordar de algum posicionamento do ministro Salles, mas jamais podemos discutir o nível de compreensão e a extensão dos seus conhecimentos quanto à legislação ambiental e, principalmente, aí acredito que seja muito da juventude e também do perfil dele, ele está em todos os cantos do Brasil. Personalidade então, ele tem. Então, ele e o conhecimento com que ele trata os assuntos, você passa um assunto para ele, Alex, que ele nunca viu. Ou ele tem uma assessoria online que permanentemente mantenho informado, que ele em 20, 30, 40, uma hora ele te dá um retorno. Nem que seja para dizer, amanhã eu falo contigo sobre esse assunto. E amanhã, 7 da manhã, ele está com o WhatsApp respondendo. Então, isso faz a diferença de um gestor público. Sem dúvida. Claro, há momentos que existem exageros. Nós, como Confederação da Agricultura, Federação e sindicatos rurais, há momentos que nós não concordamos com a forma com que foi abordado em alguns itens amazônicos, no sentido do bioma de que, não comentando sobre alguns desmatamentos ou sobre queimadas ou a forma de apurar. Nós ratificamos e apoiamos esse discurso agora, da valorização das metas, valorização das atitudes e a apresentação dos problemas e buscando um senso comum, sempre mantendo a hegemonia territorial brasileira sobre as decisões sobre o nosso território, mas buscando soluções que sejam no âmbito local ou até fazendo como fizeram na cúpula de líderes, buscando o pagamento de serviços ambientais ou solicitando apoio econômico de forma organizada, técnico-científica, na busca de soluções. Então, o ministro Salles pode, se não gostar, às vezes, da atuação dele, por não concordar com a linha ideológica dele, mas jamais vai poder discutir a capacidade de trabalho e de conhecimento que ele tem, especialmente sobre essa área ambiental. Ele é autor de uma frase que vai ficar entre aquelas célebres frases, né, ditas. A gente lembra aqui do Magro, lá no Imexível, a gente lembra do Lula, quando falou na marolinha da crise de 98, e a gente vai lembrar também do Salles falando da boiada, né? Deixa passar a boiada. Ele pensou que ele estava numa reunião interna ali, aquilo foi gravado, era uma reunião interna, na verdade, né? O problema foi que essa reunião acabou ficando exposta depois. Só para nós nos organizarmos, gente, nós vamos até as 8h30 agora, a gente faz um intervalinho de 5 minutos, depois a gente volta até as 8h50, tá? Então a gente vai ter bastante tempo aí. E deixa eu atualizar os abraços. O professor José Fernando Piva Lobato na nossa audiência e também o nosso amigo Martim Rapete nos ouvindo desde Corrientes, dando um saludo para nós aí. Camardelli e Domingos, uma questão que me parece ainda suscita muitas dúvidas, essa questão aí do resgate do carbono, né? Essa semana, inclusive, o governo, às vésperas até dessa cúpula do clima, lançou o ABC+, que pretende ampliar, né, esse programa aí com vistas, logicamente, à preservação.
O produtor ficar perguntando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aí, se eu estou fazendo tudo isso, isso não é muito burocrático, não é muito complicado. Se vocês pudessem passar para nós o futuro, como é que vocês veem isso aí daqui para frente, em linhas gerais, qual é o funcionamento disso? O presidente Bolsonaro falou muito, né? Essa semana, vocês falaram aqui também, não sei quantos gigas. O que é isso, afinal, meu Deus? Camardelli. Alex, bom, o programa ABC, nós já faz algum tempo que esse programa já está faz parte do escopo dos programas do Ministério. Nós tivemos já uma primeira fase que teve uma certa adesão, e agora ele vem ele vem reformulado, buscando aderir inclusive a este novo posicionamento mais ponderado, e principalmente ao cumprimento de metas, né, por parte do governo federal. Uhum. E obviamente que a questão carbono, né, é o centro, né, e principalmente o pagamento, e aí nós já vamos trazer também a questão do pagamento por serviços ambientais, que é algo que a gente precisa avançar nessa discussão, porque o produtor, aquele que preserva, precisa ser remunerado, né, e precisa ter alguns outros benefícios, né, os quais o próprio programa pode vir a trazê-los, né, para o produtor. Então, é um programa que é importante, né, segue sendo importante, e que precisa ser valorizado e implantado, né, junto aos produtores, né, e aqueles que pretendem aderir a este programa. Complementando o que o Marcelo está falando, Alex, sobre o programa ABC, o que é a tônica, e é o que nós temos que começar a trabalhar, é mostrar para aquelas pessoas que não trabalham no agro, no seu dia a dia, principalmente os nossos amigos e colegas brasileiros do setor urbano, que só escutam a questão carbono, que é a molécula importante para o aumento de emissões de gases do efeito estufa, que em última análise vão gerar aquecimento, e com aquecimento todos os problemas decorrentes disso. Essa foi a tônica da formação desse programa ABC, tá? Que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. O que é o baixo carbono? São todas aquelas medidas agronômicas e principalmente boas práticas que nós realizamos no nosso dia a dia. Nós temos que ter, e você falou no professor Lobato, pastos com altura de 20 centímetros, 25 centímetros, ou nós temos que ter um pasto rapado? A forma de condução das nossas florestas e o convívio da integração da lavoura, pecuária, floresta, né, a preservação de nossas nascentes. Então, o ABC nada mais é do que um grande programa da realidade que nós vivemos dia a dia nas nossas propriedades. Ou seja, o desenvolvimento de todas as nossas atividades, né, mantendo a questão da preservação daqueles itens que são necessários para a preservação dentro de uma propriedade, que são as suas áreas de preservação permanente, as suas nascentes, suas beiras de lagoas, de rios, E este é o programa governamental que trabalha e que está sendo agora ratificado no ABC+, que foi lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura e com uma participação efetiva do presidente Bolsonaro, na construção de todas as metas agronômicas desenvolvidas dentro de uma propriedade, ratificadas e apoiadas e alicerçadas no programa Meta Brasil. Ou seja, são um conjunto de atitudes tomadas por nós, produtores rurais, e também os entes da indústria e do comércio, no sentido de diminuir a emissão de gases até 2025, que, repito, o Brasil é o único país que assumiu o compromisso para 2025, a questão do desmatamento correto, o convívio da área nativa com as áreas consolidadas, os respeitos às legislações fundiárias, ambientais e de desenvolvimento legal das nossas atividades do dia a dia.
Então, o programa ABC nada mais é do que um arcabouço de atitudes técnico-legais que está sendo estimulado pelo governo brasileiro e ratificado e apoiado novamente no ABC+, dessa semana, para mostrar a boa intenção do Brasil de cumprir as suas metas do programa Meta Brasil de dezembro de 2020. E a forma como nós, produtores rurais e a sociedade como um todo vai ganhar dinheiro, que era a sua pergunta, é na continuidade das nossas atividades, do nosso dia a dia, porque é o que nós já fazemos hoje, alicerçadas em regramento legal e apoiada com linhas de crédito de longo prazo que estarão disponíveis. São projetos longos, complexos, mas que qualquer produtor pode ter acesso desde que tenha uma assessoria balizada e que possa dar uma orientação ao cumprimento das regras desse programa da agricultura de baixo carbono, a qual nós concordamos 100%, e será uma boa forma de mostrar à sociedade brasileira e ao mundo como nós tratamos o nosso meio ambiente e como nós queremos ter preservação do meio ambiente, mas também com crescimento social e principalmente desenvolvimento econômico. Essa é a linha do arcabouço desse programa ABC+, Alex. Como é bom falar com quem entende e com quem simplifica, né, esse didatismo todo aí, em relação a um tema que ele é um tema complexo. Eu preciso atualizar aqui as saudações, o Ivo Rubino nos ouvindo, o Wilson Santos, nosso médico veterinário de São Lourenço também nos ouvindo, a Rosana Batista, adoro escutar o professor Leão, que falou anteriormente aqui, né, no horário da FUBRA, também a professora Maria Beatriz, a Taline Fensky dando bom dia, a Lisiane da Rosa, o Jairo Rachadel, meu amigo, a Tereza Ribeiro, dando um alô lá de Cristal, o nosso amigo Cláudio Rocha, Dr. Domingos Velho Lopes e Marcelo Camardelli, um abraço a eles e a mim também. Obrigado, Claudinho. O Irã Long, acompanho daqui de Curitiba, a explicação muito confiável. Sou produtor em Passinho, Rio Grande do Sul, daí a minha ligação com a acústica. Que bom, um grande abraço, Irã. O Fábio Renner, também excelente cirúrgica explicação sobre a nossa posição e a Amazônia. Eu acredito que ele deva estar se referindo aqui ao presidente e também, né, às manifestações aqui dos nossos convidados. O doutor Túlio Cícero de Quadros Vieira também nos ouvindo, um excelente programa, desejando um excelente programa, e nós agradecemos, e a Clarice da Silva também, dando bom dia e desejando um bom fim de semana. Se teve reuniões agora recentes, vocês, com o secretário do Meio Ambiente, o Luiz Henrique Viana, e com a presidente da FEPAM, a Marjorie Kaufmann. Gostaria que vocês fizessem um balanço dessa agenda aí, o que foi tratado, o que ficou pendente. Fiquem à vontade. Alex, nós vamos fazer uma espécie de um jogral aqui. Sim. Até porque o Marcelo tem um conhecimento técnico e abalizado que vai enriquecer todas as nossas informações, que principalmente atuamos de forma bem institucional. Desde o governo Sartori, tá, a Federação da Agricultura, que na verdade já tinha com todos os demais governos também uma relação institucional muito fraterna, pelo menos com posições muito fortes, sempre nós, mas sempre muito fraterna. E aí o precursor de toda a área ambiental, Dr. Chardon, nosso competente Francisco Lineu Chardon, que começou a ter todas as tratativas, como nós começamos a ter a relação ambiente muito trabalhada junto ao setor produtivo. E o Chardon, quando ninguém falava em meio ambiente, ele dizia, olha, este item tem que ser bem trabalhado, porque esse pode vir a nos atrapalhar no futuro. E a visão competente, sempre visionária, e do Chicão, nosso amigo Chicão, mostrou, né, e num futuro breve desse posicionamento dele, as atitudes e regramentos legais na seara ambiental foram crescendo.
e tivemos o amigo Ivo Lessa conduzindo essa área ambiental da federação, mas as regulamentações da legislação começaram a ocorrer no final do governo Tarso, a nível de Rio Grande do Sul, e no início do governo Sartori. E aí fomos trabalhando, aí já com a figura extraordinária do Eduardo Condorelli, e nós fomos chamados pelo presidente Gedião, Marcelo Camardelli foi já da equipe direcionado para essa seara, para tratarmos diuturnamente sobre a forma como deveriam ser regulamentadas as leis, as instruções normativas, resoluções, portarias, para que fosse bem interpretada a legislação e, principalmente, transmitida ao nosso produtor rural. E isso, a Federação da Agricultura fez uma boa relação com a secretária Ana Pellini, com a subsecretária Maria Patrícia na gestão anterior. No início deste governo, o competente Arthur Lemos, secretário do Meio Ambiente, tanto é que foi alavancado a chefe da Casa Civil, e nós não temos dúvida que isso é uma promoção, e o Arthur soube interpretar, analisar e principalmente avaliar aonde havia trabalho técnico e aonde havia somente axiologia. E com o subsecretário Paulo Pereira e com a Marjorie Kaufmann, que é a nossa atual e segue com o secretário Viana, agora que foi nomeado pelo governador Leite, secretário do Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul, nós temos construído, e a Farsul, junto com as várias outras entidades, assumiu um protagonismo porque nós realizamos trabalhos técnicos na íntegra, mesmo que não sejam itens que nós tenhamos a concordância plena, mas nós fazemos a real interpretação da lei, e aí trazemos o arcabouço histórico, quando precisamos do apoio do Chicão, do Chardon e do Ivo. Temos a origem da formação do Código Nacional Florestal, onde nós temos a figura do Condorelli, que foi uma das pessoas que colaborou da primeira linha à última, e quando eu digo colaborou, ele teve participação protagonista na construção de N artigos, sempre citando que era uma época de governo petista. Então, nós temos que agradecer todos os dias à nossa equipe da CNA e ao Condorelli o entendimento que eles conseguiram levar aos deputados para a construção daquele código, que foi o possível construído naquela data. Então, dentro todo o histórico que eu quis trazer aos nossos ouvintes, Alex, e o entendimento da relação da Farsul e com os entes que governam o Estado e construíram, e a nossa relação com o meio ambiente, seguimos por orientação da nossa diretoria, capitaneada pelo presidente Gedião, no sentido de buscar o contato com ambos. O secretário Viana esteve na Federação da Agricultura, irá nos receber nesta terça-feira, agora presencialmente, para trabalharmos as pautas do agro dentro do estado do Rio Grande do Sul. A presidente Marjorie tem feito um trabalho espetacular. Esta é a frase. E vocês devem saber que eu fui um crítico e um precursor das atitudes da FEPAM. Agora, quando falamos em FEPAM, os nossos ouvintes, e principalmente os produtores rurais, têm que ter o discernimento de que nós temos duas FEPAMs hoje. Uma que busca o desenvolvimento, que procura harmonizar a preservação do meio ambiente, mas sem esquecer o desenvolvimento social e econômico. E essa é que nós estamos aliados e buscamos colaborar para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Temos, sim, um corpo cada vez menor, mas presente, de técnicos que são muito pessoais e que ficam incomodados quando nós tiramos o poder de decisão pessoal deles sobre a interpretação da lei, trazendo que eles têm que respeitar a legislação como um todo. E isto
nós vemos diariamente, sim, dentro da FEPAM, mas que nós temos combatido e de forma educada, polida, mas sempre firme e técnica, nós temos mostrado a nossa posição e temos conseguido construir, dentro das resoluções, instruções, soluções para o agro. Então, nesse sentido, Alex, foi que nós fizemos uma agenda para a atualização do secretário Viana de itens que vinham sendo muito bem conduzidos pelo secretário Arthur e pela presidente Marjorie, mas que precisavam dar ciência, e principalmente nós quisemos, por orientação do nosso presidente Gedião, dar a priorização das atividades que estão lá dentro da SEMA e da FEPAM, para que não venha atrapalhar esse movimento, esse momento extraordinário que o agro-silvo-pastoril, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, está vivendo. E como nós queremos manter o caráter que nós estamos vivendo de desenvolvimento regional, mas mantendo as características de preservação e principalmente colocando o produtor sempre da posição de legalidade. Então, essa foi o tópico destas reuniões, uma vez que mudou a equipe, e a Farsul quis, de forma preliminarmente e prioritariamente, se colocar à disposição, mostrando as nossas posições, os anseios do setor agro do Rio Grande do Sul e, principalmente, os itens que nós não abrimos mão, que podemos até numa eventual votação, num conselho perder, mas que são as nossas convicções, as nossas posições, que são muito calcadas na propriedade privada, na livre iniciativa e na decisão como opção de desenvolvimento de atividades e não como obrigação compulsória de itens que não são regrados legalmente. Então, dentro desta pauta, eu já pediria ao Marcelo, e acho muito importante, e venho aqui ratificar aos nossos colegas produtores, que a pauta ambiental tem que andar paralela à pauta da programação da gestão de uma propriedade, assim como nós gastamos tempo no nosso fluxo de caixa, gastamos tempo na nossa desenvolvimento de culturas, na determinação de cultivares, na escolha dos animais, na floresta que vamos plantar, nós temos que gastar semanalmente de meio a um turno sobre os regramentos legais, porque o setor ambiental ele pode não nos estimular a ter mais crescimento, mas ele pode sim atrapalhar com que todo esse sucesso que nós estamos tendo e que vamos trabalhar para continuar tendo como resultado da nossa atividade social e econômica não venha a ter resultado. Então, alerto as produtoras e os produtores que têm um maior empenho e dedicação a este item que, num primeiro olhar, ele é muito chato ou burocrático, mas no momento que nós começamos a trabalhá-lo corriqueiramente, semanalmente, nós passamos a tê-lo o entendimento, porque nada mais é do que o nosso dia a dia de atividades desempenhadas na propriedade, e aí só temos que adequá-la à nossa realidade. Então, Marcelo, acho que é interessante passar para os nossos ouvintes e para o Alex, propondo essa ideia, Alex, sim, de citarmos os itens que estão sendo trabalhados para os nossos produtores terem conhecimento. O que está sendo discutido, o que está sendo priorizado, Camardelli? Pois bem, Alex e ouvintes, bom, dentro deste contexto já exposto por Domingos, e esta agenda de demandas que nós temos encaminhado e vamos encaminhar ao secretário, e como já dito pelo doutor Domingos, a gente já vem debatendo isso com o secretário anterior, secretário Arthur, como ponto principal, nos parece, é a ação civil pública do Bioma Pampa, né? É aquela ação que tramita hoje na 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro de Porto Alegre, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, e ela tem o objetivo de assegurar que todo o imóvel rural, né, no Bioma Pampa tenha os seus 20%
de cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Tá? Esta ação veio em razão do decreto publicado pelo governo do estado em 2015, decreto 52.431, que tinha tem o objetivo de principalmente voltado a preenchimento do cadastro ambiental rural, e o decreto tinha a função de deixar mais claro o entendimento da legislação. Pois bem, o Ministério Público não concordando com o que estava trazendo o decreto, inclusive interpretando de uma forma diferente da nossa a própria legislação, tá? E ele acaba trazendo como cerne, a discussão central dessa ação é que se as áreas de pastoreio no bioma Pampa são consideradas áreas remanescentes de vegetação nativa, né, como pretende o Ministério Público, ou são áreas rurais consolidadas. A legislação federal é muito clara no que se refere a áreas rurais consolidadas, são aquelas áreas com atividade agro-silvopastoril, ou seja, incluindo atividade pastoril. Até porque quem colocou o animal, o boi dentro daquela área foi o homem, né? Portanto, uma atividade antrópica, né? Historicamente antrópica, há mais de 300 anos aqui no nosso bioma Pampa, né? E no caso específico do bioma Pampa, a exigência de reserva legal passou somente a ser exigida no ano de 2000 através da medida provisória, tá? Editada pelo governo federal. Até então, não havia essa exigência. Então, e é importante destacar que o artigo 68 da Lei Federal do Código Florestal, né, assim como já tivemos a publicação também no Código do Meio Ambiente, o novo Código do Meio Ambiente, ele veio a reforçar o que está dito no Código Florestal. Esse artigo 68 já foi julgado a sua constitucionalidade pelo STF, né, portanto, trazendo, né, este entendimento sobre as áreas consolidadas. Infelizmente, o Ministério Público tem uma interpretação diversa a esta, né, e com base nesta ação civil pública, que por medida liminar, passa a exigir os 20% de reserva legal no bioma Pampa, mesmo naquelas áreas antropizadas, né, pelo pastoreio. Esta ação, né, ela tem ela acaba alijando 20% da propriedade, ela tem reflexos importantes em outras atividades dentro da propriedade, principalmente atividade de irrigação, né? A tecnologia da irrigação, todos nós sabemos que é extremamente importante, né? Ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, que chove seus 1.600 milímetros, 1.700 em média, né? Mas são chuvas que e muitas vezes de forma irregular, onde o produtor precisa armazenar água e em determinados momentos precisa irrigar a sua produção. E esta ação, ela passa também a trazer influência sobre as áreas do bioma Pampa, quando vai ser solicitado um pedido de licenciamento ambiental para essa atividade de irrigação, né? E aqui cabe ressaltar, nós temos duas realidades um pouco distintas dentro do Rio Grande do Sul, que acabam inviabilizando a irrigação, e aqui nós lembramos que no ano passado nós tivemos uma seca que trouxe impactos muito graves ao estado do Rio Grande do Sul, né? Impactos sociais, impactos econômicos, né? E essa realidade distinta, nós temos dois gargalos que acabam trazendo problemas para que o produtor possa vir a adotar atividade de irrigação. Metade norte, por questões topográficas, a nossa metade norte, quando o produtor pretende fazer uma reservação de água, intencionando implantar um pivô, por exemplo, ele vai atingir uma área de APP, uma área de preservação permanente, pela questão, né, do terreno. A legislação determina que, para intervir numa APP, é preciso ser atividade de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto, né? Infelizmente, as interpretações que nós encontramos hoje é de que não seria interesse social a captação de água, embora conste também na legislação federal, na forma de uma reservação, de um açude ou de um barramento, né? E então isso a gente precisa ter segurança jurídica em relação a isso, tá? Até porque existe um ganho ambiental muito importante quando se é feito um barramento numa área de APP, porque a gente vai aumentar
este tamanho de APP. Então, traz uma riqueza de diversidade biológica também nessas áreas. Já na metade sul, o gargalo que nós temos é em relação à própria liminar do Bioma Pampa, que acaba alijando a propriedade em 20%, caso o produtor vá fazer este tipo de intervenção. Eu não sei se o doutor Domingos gostaria de complementar este item. Alex, o Marcelo fez a parte burocrática e chata do meio ambiente. Agora eu vou fazer a parte fácil. A parte fácil é interpretar tudo isso e trazer que nós estaríamos perdendo, observem nossos ouvintes, 20% das nossas atividades, da nossa propriedade, para uma obrigação de reserva legal, para que nós não poderíamos ter outra atividade a não ser a desenvolvimento de campo nativo. E aqui, que é o mais importante, nós não estamos dizendo que é uma atividade que não deva ser valorizada ou não deva ser estudada e trabalhada, mas não deve ser uma obrigação, porque nós temos que ter, nós vivemos ainda num país livre e que nós temos que ter a livre iniciativa como opção do produtor rural e não como obrigação. E as áreas consolidadas, para nós, da Federação da Agricultura, e ratificada pelo STF na Constitucionalidade do 68, diz que a pecuária é antrópica, sim. E como antrópica, ela deve ser considerada consolidada e nós podemos realizar as atividades de cultivos, seja de videiras, seja de oliveiras, seja de culturas anuais como milho, soja, arroz ou silvicultura. Então, esse é um trabalho muito forte. E veja o problema que nós estamos tendo das duas ordens, do Ministério Público Estadual, interpretando mal a questão da reserva legal e interpretando mal, consequentemente, para que as licenças de irrigação de pivô e de reservação d'água sejam dificultadas ou quase inviabilizadas. Então, este item está sendo muito bem preparado, a ponto de que nós conseguimos desenvolver dentro de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e dar um entendimento aos nossos deputados que sempre trabalhavam nas consequências da seca e nunca nas causas da seca. A causa está no sentido de nós não conseguimos fazer a reservação d'água. E esse entendimento a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo já tem. E essa foi a função da FASUL, de criar um grande pacto social para que a irrigação seja considerada, conforme o Marcelo falou, num dos 3 itens de interesse social para o Estado do Rio Grande do Sul e nós resolvermos essas filigranas jurídicas que atrapalham. E a gente, cabe a nós, né, sempre que possível, a gente derrubar alguns paradigmas que vão se formando ao longo do tempo, como por exemplo, o produtor não quer fazer a irrigação, o produtor não tem competência para fazer irrigação. Não é bem assim. Muitas vezes quer. O problema é que quando é entregue a ele um calhamaço de itens que ele precisa fazer para poder se adequar e ele sabe que aquilo ali é complicado, aí fica difícil, não temos irrigação. Nós tivemos o ano passado esta seca, vamos ter outras estiagens daqui a não sei quantos anos, tomara que demore, mas pelos ciclos frequentes que vêm acontecendo, a gente sabe que pelo menos de 6 em 6 anos ou 7 anos a gente tem uma grande estiagem. Vamos ter problemas, vamos ter perdas de novo. Agora aquele negócio, né, Camardelli, se não é uma função social a produção de alimentos, eu não sei o que é função social, é uma coisa impressionante, né? Pois é, Alex. Se produzir alimento não tem função social, não tem interesse social, né? E infelizmente há pessoas que não interpretam da mesma forma, né? Há uma tendência disso ser flexibilizado. Claro que o que a gente está falando aqui, vocês têm esse contato aí com os governos, seja a FEPAM, e o Domingos aí, ele cita essa relação boa, respeitosa que se tem nesse momento,
né? Seja com a Secretaria, seja com a FEPAM, mas nós temos um Ministério Público bastante rígido e às vezes até um tanto quanto dando uma interpretação, às vezes equivocada a uma série de coisas aí. Há uma flexibilização, há, digamos, Domingos, uma janela de diálogo seja com o MP, seja com a própria Justiça ou não? Não há dúvida que essa janela está aberta. E o MP, ele tem uma característica muito clara para nós, e é sempre o que o doutor Nestor e o Gedeão nos passam. O MP quer ser informado. Muitas vezes as legislações, os regramentos, tanto da parte principalmente na parte do executivo, era realizado, e até por nós do setor privado, era realizado sem consultar. E às vezes o MP ele só tem a visão de um lado. E desde que nós passamos a informá-lo, a notificá-lo, estamos fazendo isso, nós temos posições divergentes, sim, mas nós conseguimos começar a construir. E é isso que nós fizemos a nível do executivo, que está sendo feito nas secretarias, conseguimos com muito sucesso no legislativo, e vamos falar, eu não sei o tempo que nós temos, mas de repente quero citar outros itens, e que nós começamos a querer construir agora com o Ministério Público. Nós estamos, mesmo que indo de encontro a uma negativa deles, nós estamos informando e nos posicionando, a ponto de que o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Fabiano Dallazem, os promotores ligados às áreas ambientais gaúchas, as construções das soluções no NUCAM, que é o Núcleo de Resoluções Ambientais, todos os promotores e as promotoras têm tido a extensão do nosso entendimento, às vezes divergentes, mas começamos a tratar um diálogo, porque aí eles começam a ter aquele discurso de que o produtor não é um explorador da mão de obra, um explorador do meio ambiente, um explorador de tudo, e sim uma pessoa que depende de todos esses itens ambientais e regramentos legais, mas que quer também ter desenvolvimento social e ter resultado econômico para sustentar a sua propriedade, a sua família e os seus colaboradores. E isso tem sido interessante na construção de soluções. Às vezes não, às vezes sim, mas a Farsul tem buscado esse entendimento. E temos certeza que esse pacto social para resolver a ação do Bioma Pampa, para resolver a ação da questão de irrigação na metade norte e metade sul da reservação de água, que será muito importante a nossa atitude na modernização da lei dos recursos hídricos do Estado, que está acontecendo agora, para que não sejam única e exclusivamente penalizados os usuários da água. Estamos participando ativamente no CRH, e tanto no Departamento de Recursos Hídricos, mostrando a posição dos usuários da água, que somos nós, produtores, e todos os setores produtivos da sociedade. Então, é esse tipo de atitude que nós temos mostrado, que nós buscamos a construção de soluções, sempre com posicionamentos muito fortes, mas construindo soluções. Eu cito um exemplo. Invariavelmente, a esquerda, que se adonou da pauta ambiental, e alguns setores do Ministério Público e da Justiça, cita a agricultura orgânica versus a agricultura convencional. Nós trouxemos o discurso que são nichos de mercados complementares e que a opção do produtor é do produtor de buscar um mercado ou outro, e a sua competência de alcançar sucesso no mercado e no outro. E essa visão é que nós temos levado e construído, Alex, junto aos poderes públicos, que era um serviço que nós não fazíamos. Nós nos mantínhamos um pouco à distância por receio de um promotor ou de uma promotora. Nós não temos medo do Ministério Público, nós temos muito respeito a eles, mas estamos mostrando que eles também têm na Federação da Agricultura e na sociedade produtora gaúcha pessoas do bem e que querem desenvolver as suas atividades de forma proativa e que querem um crescimento desse Estado. Só querem regras
certas, ajustadas e passíveis e alcançáveis ao nosso bolso. Não adianta criar regras que nós não consigamos construir. E é esse discurso e essa lógica é que essa diretoria da Federação da Agricultura e o setor ambiental da Federação da Agricultura, aliado muito ao nosso setor jurídico, temos levado semanalmente as pessoas que decidem. Nós vamos de encontro aos inquéritos civis que estão rolando no setor agro de todo o Estado e mostrando qual é o nosso posicionamento e aonde estão as fragilidades do cumprimento do regramento e aonde eles devem flexibilizar, que foi a expressão que você usou, e aonde eles têm que apertar, né? Porque assim é viável, assim nós preservamos, mas assim nós geramos renda, e que o maior inimigo do desenvolvimento e preservação do meio ambiente é a falta de dinheiro. Então, esse entendimento nós temos conseguido algarear pessoas e principalmente entidades, e é um trabalho de médio e longo prazo. Sim. E, Alex, outro item importantíssimo que a Federação da Agricultura tem usado a tônica é um programa de educação ambiental. Nós temos visto colegas nossos do setor urbano e principalmente as nossas crianças nos colégios serem aliciadas a uma visão de que o produtor rural é o destruidor do mundo. Então, este é um trabalho que nós estamos realizando, está na sua fase final de construção, que nós vamos buscar todas as entidades e fazer, de novo, um pacto social para as pessoas que querem construir as soluções e mostrar para as crianças, porque hoje, invariavelmente, nós recebemos os nossos filhos ou filhas retornando do colégio ou das aulas virtuais hoje, perguntando: pai, por que você usa veneno? Nós não usamos veneno, nós usamos defensivos que tem todo um estudo científico, que tem a sua dose, que não deve ser usado subdose nem overdose. Aí nós temos que mostrar de forma analógica, de fácil entendimento para eles, o comparativo. Você toma um paracetamol, se você tomar na overdose, você vai ter patotóxico e vai ter problema à saúde. Então, é essa construção que a Federação da Agricultura está buscando, e nós vimos setores de todas as entidades buscando, quando não falam em política ideológica, eles buscam e têm o entendimento, e é essa função que nós, produtores rurais e produtoras, temos que ter o entendimento e buscar a extensão para sairmos de nossas casas e de nossas porteiras, nos expormos um pouco mais e mostrarmos a verdadeira realidade, né? Citando para ti, temos agora o PL 260, que é o cadastro de defensivos. Eu só vejo setores de mídia e de partidos dizendo: estamos envenenando, utilizando produtos que não são registrados no país de origem. Esse é o total desconhecimento, e aí nós estamos mostrando a todos os deputados, ao executivo, tanto é que vai trocar o regime de tramitação normal para o regime de urgência, porque senão nós não vamos ter produtos cadastrados para utilizar nas próximas safras em todas as culturas, não é só nas culturas da soja, do milho, que a esquerda vê como grande vilão, e sim as culturas ligadas à fruticultura, flores, a toda a silvicultura, e essa é a importância. Então, nós estamos equiparando a nossa legislação à legislação federal, né, onde, quando foi feito o regramento dentro do estado do Rio Grande do Sul, havia só o cadastro do produto em país de origem. A legislação federal é posterior a essa a lei gaúcha, que foi muito importante, sim, à época, por não ter legislação federal. Só que hoje, na legislação federal, nós temos 3 entes que demoram mais de 8, 10 anos para cadastrar e dar uma aprovação ao defensivo. É o regramento internacional mais rígido do mundo. Perfeito. Então, é esse tipo de informação, e aí a gente mistura todos os itens, é buscar os nossos colégios, as nossas crianças, né, porque nós vemos a acomodação do produtor rural, fazendo com que ele não tenha saído do seu ninho familiar, da sua propriedade, e fazendo com que essa imagem
que começou dentro de casa, que passou a nível Brasil e que chegou a nível federal. Então, o trabalho do Itamaraty, do governo brasileiro a nível federal, é o trabalho que a Confederação faz nos regramentos de licenciamento a nível nacional, é o trabalho que a Federação faz no regramento de irrigação do bioma Pampa, da modernização de leis, da lei de recursos hídricos, da utilização da Mata Atlântica, da utilização ou não de interesse social da atividade de irrigação, e que nós, produtores rurais e produtoras rurais, temos que começar a fazer dentro das nossas próprias casas e dentro das nossas próprias propriedades, independente do porte dela, porque nós estamos sendo minados diariamente por pessoas que não têm a visão do desenvolvimento do Estado, e sim a única e a visão da tomada pelo poder. Perfeito. Então, este é o trabalho que a Federação da Agricultura tem feito, né? Nós nos dividimos e nos misturamos diuturnamente, Alex, na construção, e é isso que nós queremos levar às produtoras e aos produtores rurais, que eles tenham esse entendimento e principalmente esse alcance e principalmente darem um starter no sentido de buscar as soluções de um desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável passa pelo crescimento econômico, pela preservação do meio ambiente e pela sociedade e criação de uma sociedade crescente e com um sentido de crescimento social e sustentável, e não simples pessoas que, com uma bandeira, querem tomar o poder. Então, a agenda ambiental é muito importante, e esse tem sido a nossa tônica, Alex, de toda a equipe, capitaneada pelo presidente Gedeão na Farsul. Perfeito, Domingos Velho Lopes e Marcelo Camardelli. Nós temos o conteúdo do Domingos. O Domingos, eu acho que é por causa da semana também do Roberto Carlos, aniversário dele. Roberto Carlos tem muito amor para dar, e o Domingos tem muito conteúdo a oferecer. Então é aquela música, né? Eu tenho muito pra te falar, né, Camardelli? A gente podia ir até meio-dia aí falando aí que a gente tinha assunto. Mas é que o tempo tá realmente bastante estourado aqui, gente. Quero agradecer bastante vocês pelas explicações. Eu tô muito satisfeito aí com o que a gente ouviu, um panorama desse momento aí, dessas questões que, sem dúvida nenhuma, um de vocês aí falou que assim como o produtor tem que se preocupar com a parte comercial, com a parte técnica, com a parte de gestão, essa questão do meio ambiente aí é fundamental para o sucesso da atividade rural. E eu acho que essas coisas aqui foram passadas. Essa entrevista depois ela vai estar também lá no nosso canal à disposição dos senhores, só entrevista, e para o pessoal poder depois olhar lá. Grande abraço para vocês, bom fim de semana, amigos.